Então tem o Velho Testamento, que tem a profecia, que vai vir um Messias, tal. Algumas religiões acreditam que o Messias ainda não veio. O judaísmo. O judaísmo, o islamismo também. No islamismo eles acham que tem o que já veio que é o deles lá, o Maomé. Né? Que é o Messias deles. E o Messias dos cristãos é Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio para falar a linguagem do amor. Né? Isso é a teologia da libertação que fala. Ele veio para salvar. Ele veio como uma pessoa pobre. Ele veio para andar no meio dos pobres. Ele estava com as prostitutas, estava com as pessoas que eram renegadas do sistema. Prostituta é uma profissão de nômade? Não, a prostituição é uma das profissões mais antigas do mundo. Não, mas eu falo assim, porque tem muita puta que fica viajando assim, de cidade em cidade, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Tem a fixa, né? E aí, então, Jesus veio para mostrar um novo caminho, um caminho libertador, que é um caminho do amor. E a teologia da libertação trabalha com isso. Então, assim, você não... É sempre pensando que existe na sociedade, existe os opressores e os oprimidos. Né? Então, Jesus está do lado dos oprimidos, não dos opressores. Então, ele veio para libertar os oprimidos. Em tese é isso. A teologia da libertação, de um jeito bem simples, explicando. Cara, mas isso não é a mesma coisa que o cristianismo? Não. Porque o cristianismo, as pessoas... Isso é cristão. Isso, na verdade, você pode falar assim, isso é cristão, mas quem não é da teologia da libertação, ele não vê Jesus por esse prisma. Ele, por exemplo, quando ele fala assim, que ele veio para salvar a prostituta, mas ele queria que a prostituta mudasse de vida. Né? Ele queria que ele veio... Na verdade, assim, muitos cristãos acham que Jesus veio para salvar os nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus. Né? Que tirais os pecados do mundo. Tipo, isso aí seria tipo acabar com o mundo, tipo, resetar. Ele veio e ele sofreu pelos nossos pecados. Tipo, passar a nossa dívida para ele. Mas tem muita gente que acredita isso. Uma grande maioria dos cristãos acredita que Jesus veio para sofrer em nome dos nossos pecados. E aí tudo bem. E agora, sabe, de um jeito bem tosco, você pode falar assim, agora se foda. Jesus já sofreu pelo meu pecado. Sabe? E aí as pessoas se contentam em pagar o dízimo. É um Deus confortável, assim. É um Jesus bonzinho. Tipo, eles acham que pagando dízimo já tá salvo. Assim, sabe, se eu for uma pessoa boa, uma caridosa, eu vou lá de vez em quando, eu não... tem gente que acha que se Jesus viesse hoje, ele ia ter arma. Tipo, arma? Como assim, arma de fogo? Porque ele fala, Arma tipo metralhadora, assim? Rifle? Tem gente que fala, tem cristão hoje que defende que Jesus seria... O Bolsonaro? Tem gente que acha que o Bolsonaro é o Messias. Porque é uma coisa tosquidão. As pessoas nunca... É porque tem muitas pessoas que confundem os dois livros. O Velho Testamento, que é uma coisa muito mais rígida, né? Que é muito mais... que é um Deus mais potente, um Deus que cobra, um Deus que mata os seus filhos num dilúvio, um Deus que mata a sua criação no dilúvio, um Deus que pune,
que manda praga. Quando eu pesquiso assim, Jeremias, versículo 14, versículo 1, como que eu sei se é na Bíblia Antiga ou na Nova? Como assim? Jeremias só está em um livro? Não, Jeremias, vocês têm que ver, se é um profeta, ele está para trás, porque o profeta anuncia Jesus, o Messias. Então, tipo, tem aqui... Se é um profeta, ele está para trás, no Velho Testamento. Se é um apóstolo, ele é um seguidor de Jesus, então já está no Novo Testamento. Entendi. O Novo Testamento são escritos... Pós-Jesus. Pós-Jesus. São escritos pelos apóstolos. Então... Lucas, tem o Ato dos Apóstolos, tem Marcos, tem Paulo... Por exemplo, mas tem Bíblia que mistura as duas, né? Pra, tipo... Não tem. É sempre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Depois eu pesquiso isso aí, né? Pra entender melhor. Cara, agora eu tinha que fazer uma pergunta. Você acha que o capitalismo... Você acha que o comunismo ele é uma ferramenta do capitalismo para manter a sociedade, o proletário, né? Tipo, ainda pobre? Não. O capitalismo é uma coisa e o comunismo é outra. Os liberais são os que defendem o capitalismo, certo? Mas liberais é tipo liberdade, né? Não. Por quê? Porque o capitalismo ele flerta com a liberdade. Porque a liberdade é um conceito muito amplo. É um conceito que é ambíguo. Quem que é livre? O livre-arbítrio, né? Sabe? Livre. Quem é livre nessa sociedade nossa? Tem muito tabu, né? A gente não pode fazer qualquer coisa. Então a liberdade o capitalismo, o liberalismo, existe o liberalismo do mercado, que é o laissez-faire, deixa fazer. Né? O laissez-faire é esse deixa fazer do mercado. Existe uma mão invisível que o mercado vai regular se as pessoas forem livres para poder comprar e fazer as suas escolhas. Né? Se a gente for livre para fazer as nossas escolhas, nós vamos escolher os melhores produtos e as pessoas vão fabricar os melhores produtos. Aquelas pessoas mais eficientes que vão trabalhar com mais eficiência, eles vão ter os melhores produtos e a gente vai comprar os melhores produtos, eles vão prosperar. E aquelas que não tiver tanta eficiência não vão prosperar, mas aí eles vão procurar uma outra atividade onde eles sejam mais eficientes para prosperar e as escolhas individuais vão fazer com que o mercado funcione muito bem. Esse é o capitalismo. Muito, né? Você fala porque o que está no topo é anônimo. Ele, tipo, controla, tipo, indiretamente. Não. Quem controla é o capital. Todo mundo é escravo do capital. Mesmo o capitalista e o mais pobre. No capitalismo, todo mundo é escravo do capital. Certo? O ricaço e o pobre. É o capital que manda. Mas quem é o capital? O capital é... É os Illuminati? Não, é o dinheiro. É a ideologia. Ideologia é um conjunto de ideias que nos dirige. Não, mas alguém criou essa porra porque não é uma coisa natural, né, o dinheiro. Não é uma coisa natural. Não existe a natureza do homem. O homem não é metade natural, metade sintético? Ele é... Não, o homem... Vamos tentar acertar o capitalismo primeiro. O capitalismo ele vem se impondo com a sociedade. Né? Existia vários jeitos de viver. Né? Mas o capitalismo vem e se impõe. Por exemplo, os indígenas no Brasil, eles não queriam saber do capitalismo. Mas hoje eles vivem sobre o capitalismo. Certo? Mas ele queria viver de outro jeito, eles viviam de outro jeito. Não, o capitalismo não dá
não dá margem para viver de outro jeito. É daquele jeito, sabe? A gente tem que viver, existe o dinheiro e existe o trabalho. Você não é dono dos teus meios de produção, você vai trabalhar para alguém e vender a tua vida para realizar um trabalho para outra pessoa. A pessoa vai pegar aquele lá, vai otimizar o teu trabalho que ele compra e vai pagar uma parte daquele trabalho que você fez, ele paga para você se manter. E ele fica com o excedente do teu trabalho, que é a mais-valia. Cara, mas, por exemplo, você não acha que isso é talvez alguma maneira linear, assim, de pensar? Porque, para mim, eu enxergo, vamos dizer que as pessoas têm dimensões dentro da cabeça de maneira de pensar. Por exemplo, a pessoa que pensa em primeira dimensão, ela está vendo em uma perspectiva de uma dimensão. Aí a pessoa para a segunda, terceira, quarta, quinta. No caso, eu enxergo como se fosse, tipo, o símbolo do Yin e Yang. Tipo, tanto o comunismo quanto o capitalismo, eles são da mesma roda. Seria, tipo, o sistema. Porque, para mim, é como se os dois são, tipo, modelos dentro do sistema. Eles não são, tipo, separados. Para mim, eles são, tipo, as caras opostas da mesma moeda. Não é. O capitalismo e o socialismo não são cara da mesma moeda. Certo? Caras opostas. Não são caras opostas. Eles são... Capitalismo é isso, certo? O socialismo é uma transição de uma sociedade para o comunismo. O comunismo, ele é uma sociedade que já foi feita a transição do capitalista, socialista e depois o comunista. Comunista. E aí você fala assim, e tudo que você falar, o comunismo é assim, é mentira. Não é realidade. Porque ele não é que ele não existiu. Ele existiu. Ele aconteceu em alguns lugares. Só que de maneira muito falha. Porque todo o sistema que a gente vai montar vai ser vai ser falho. Porque ele é iniciante. Não, é da gente. Nós somos humanos, nós somos falhos. Então, qualquer sistema que a gente for criar, a gente vai ter falhas, certo? As experiências, a gente pode falar que tem experiências socialistas. Por exemplo, igual a China. A China é o Partido Comunista que rege, que é lá na China. Só que eles são comunistas, China? Não, eles não são comunistas. Eles têm uma parte planificada e outra parte que é livre mercado. Eles estão fazendo um socialismo ali. Acho que, segundo alguns dirigentes, eles têm um projeto de migração para o socialismo, para o comunismo, porque o comunismo é uma coisa que vem depois, né? Então, são experiências que estavam caminhando para o comunismo, e tem algumas experiências que nem chegaram, por exemplo, a da União Soviética. A União Soviética já teve o socialismo, que era uma fase de transição, e não chegou no comunismo, ela caiu antes. E voltou para o capitalismo. Por um monte de motivos. Deu errado? Não sei se deu errado. A União Soviética era capitalista e queria virar comunista? Ela virou comunista, ela virou socialista. Ela fez a revolução em 1917. 1917 fez a revolução na União Soviética. E aí foi agregando os outros estados. Mas aí depois teve toda a guerra, teve a guerra mundial, e aí foi desgastando a máquina, e por causa de conflito interno ela acabou ruindo, né? Mas enquanto ela teve muita prosperidade. Muita prosperidade. Teve coisas erradas? Teve um monte de coisa errada, né? Porque nós somos falhos e estavam na transição, né? Então são dois jeitos de ver um mundo diferente, o comunismo e o capitalismo, né? No comunismo a moeda é o dinheiro? É o dinheiro. O dinheiro, ele não é uma ferramenta do capitalismo.
O dinheiro, ele antecede o capitalismo. Mas você fala dinheiro tipo moeda, O dinheiro tipo moeda. metal, né? O metal é uma É, coisa natural. o dinheiro. A forma de dinheiro, ela precede o capitalismo. Então, no comunismo, você pode ter dinheiro sem problema. Não é porque não é. As pessoas têm uma ideia de como. O comunismo, ele vai ser criado, por exemplo. Se a gente construir, vamos falar que a gente vai conseguir fazer uma revolução comunista no Brasil. Primeiro, tem pessoas que acreditam que não existe um comunismo num país. Ou o planeta vai ser comunista, ou nada vai ser comunista. Né? Mas o comunismo, ele é uma coisa mais racional, mais planificada. O capitalismo, aí fala assim, mas o comunismo não deu certo. O capitalismo deu certo? O que você acha? Ué, mas a ideia do capitalismo não é dar errado, é dar certo e dar errado. É um ciclo, né? De altos e baixos. Então, deu certo para alguns, porque sempre dá certo para alguns e errado para outros. Né? Quando as pessoas que estão passando fome no capitalismo, quantas pessoas morrem? No Brasil, por exemplo, a gente morre de mortes violentas por causa da miséria. Quantas pessoas que morrem? Cara, mas e se o capitalismo ainda não foi criado? Não, ele foi criado. A gente vive no capitalismo. Mas se o capitalismo ainda não conseguiu virar 100% capitalismo? Mas ele nunca vai ser 100% capitalismo e nunca vai ser 100% comunismo. Mas ele é isso. O capitalismo, ele precisa de produção sem cessar. Ele precisa crescer. O capitalismo é um movimento. Ele precisa... Por que a gente mede o crescimento em PIB? Produto Interno Bruto. Sabe, a gente tem sempre que crescer o país. Não fala assim, o Brasil tem que crescer. Quanto que cresceu esse ano? A China está crescendo, não sei o que lá. Quanto está crescendo? E não é? Não tem esse negócio de crescer? O capitalismo precisa crescer. PIB, o que é PIB? PIB é Produto Interno Bruto. O tanto que produziu? O tanto que produziu no país. É como a gente mede o desenvolvimento do país. Hoje, no capitalismo. Mas não tem a ver com a venda, tem a ver só com a produção, né? Com a produção. E a venda de serviços. Quando você faz um serviço, você produz. Você produz um serviço. Mas a empresa privada vai junto? Tudo. Tudo que é produzido. Só que, por exemplo, se você tem uma fonte de água e todo mundo do bairro vai lá naquela fonte de água e bebe a água que é limpa e coloca no garrafão, leva para tua casa e bebe, ela tá lá. Não tem fiscalização. Não, tá lá. Ela não entra no PIB. Se você vai lá e engarrafa aquela água, monta uma indústria e começa a pagar imposto e declara, ela entra no PIB. Então, a gente, quer dizer, por que eu estou falando isso? A gente não conta muito o recurso como PIB, como um produto sabe? A gente só conta quando a gente faz alguma coisa com aquilo. E aí, vamos falar que aquela água está lá. E aí, os rios todos foram poluídos. Né? Aquela água não estava. Aí você começa a engarrafar aquela água e vender. Aí ela entra no PIB. A tua vida melhorou? Não. Agora eu tenho uma outra teoria. Eu acho que a sociedade, nós, tipo assim, na pirâmide, imagina a pirâmide. Nós que somos da base, nós somos capitalistas e quem está no topo controlando tudo é comunista. Não. Certeza, cara. Não. Óbvio, é isso. Quem está lá em cima... Não, porque o comunismo, essas pessoas que estão lá em cima, eles estão lá em cima porque eles estão se apropriando do trabalho de quem está embaixo. Porque quem faz tudo são as pessoas que estão embaixo. Quem constrói o prédio, quem constrói o asfalto, quem constrói os carros, quem passa os fios, quem faz tudo são as pessoas que estão embaixo. Então, mas e as pessoas que estão lá em cima, eles estão se apropriando
do trabalho desses aqui, dessas pessoas de baixo, enriquece e fica aqui em cima. Então, você não pode falar que o desapropriador, quem está roubando esse dinheiro, porque esse dinheiro é roubo. Você está se apropriando de uma coisa que não é sua, da vida do outro. Você está se apropriando da vida. Eu vou lá, eu pego a minha vida, eu vendo a minha vida para você, passo 8 horas do meu dia lá, você coloca uma ferramenta na minha mão, eu produzo, e você pega uma parte do que aquela produzido, você me paga a minha vida, e o resto daquela minha vida que eu dediquei para você, você vai ficar para você. Ele está se apropriando da tua vida, está comprando a tua vida. Mas será que isso aí não é uma previdência multidimensional? Porque, assim, o cara, quando ele ficar velhinho e receber previdência, ele tá vivendo a custa de outro, mesmo ele tendo pagado. Aí quem tá no topo, será que ele já não pagou? Tipo, ele já passou por esse processo? Não, de jeito nenhum. Quando você pega, por exemplo, essa semana eu estava lendo uma reportagem que a mais nova bilionária do Brasil, ela tem 5,5 bilhões. Quando eu falo assim... E aí, ela tem 19 anos. Acho que é 19 anos, se eu não me engano. Mas deve ser 20 ou 21. Não vai longe disso. Ela tem 5,5 bilhões. Você acha que essa menina já trabalhou o suficiente para ganhar isso? Ela trabalhou para fazer isso? Não. Então, mas quando eu falo isso, eu tô falando, tipo, me referindo, tipo, talvez à vida passada. Não, a vida passada não. Aí não existe. A gente não pode, senão a gente começa a justificar qualquer coisa. Então quer dizer também que na minha vida passada eu não produzi o suficiente? Ué, pode ser, ué. O que explica Não o que explica, tipo, uma pessoa nascer deficiente? Existem várias explicações. Por exemplo, hoje nasce um monte de gente deficiente porque a gente está poluindo e está jogando veneno na nossa comida. É isso que explica? O ambiente, né? O ambiente. Você tem um monte de gente que a gente tem doenças que são mudanças genéticas, porque a gente evolui por causa do acaso genético, das mudanças ocasionais da genética. Mas genética, ela é uma explicação, tipo, é uma ponte. Tipo, eu tô falando, tipo, a raiz do problema, entende? Eu quero saber a raiz do problema. Mas a raiz é essa, você não precisa ir muito mais longe. Você não precisa procurar uma explicação que não exista. Sabe? Existem as pessoas que nascem com deficiência. Pronto. Hoje tem um monte de gente que nasce por causa de mutações de agrotóxicos, do nosso meio ambiente, que não está. Eu estou falando assim, de autismo cresceu muito, por exemplo, todo mundo já é confirmado por causa de agrotóxico. Tem gente que nasce com menos... sabe, a mudança não é nem sempre assim, não precisa ser um aleijado para mostrar que tem uma deficiência. Você tem um monte de deficiência. Tem até aquelas pessoas que nascem com problema. Por exemplo, você não tem lá o chikungunya, que nasce quer dizer, dá um problema no tamanho do cérebro. Não tem? O cérebro dele é menor? Acho que é maior. E aí, eu esqueci o negócio. Ele é burro? Ele é mais burro? Não, ele nasce com um problema, ele vai morrer, porque a cabeça dele é muito grande. Mas ele tá vivo, esse chikungunya? Não, chikungunya é uma doença igual da dengue. O mesmo mosquito da dengue. Chikungunya. Chikungunya. Gunha? E aí o que acontece? Isso é por causa da vida passada do camarada? Não, é porque alguém não cuidou do quintal e o mosquito foi lá, nasceu e pegou a mãe quando estava grávida e o moleque nasceu com problema. Agora, isso vai ficar procurar com coisa mais passada? Não, sabe? Isso não faz muito sentido. Porque não tem como você experimentar, não é agora, não tem como você provar isso. Então, mas vamos trabalhar com o que é provado. Porque senão a gente pode ir para outra coisa. Os budistas acham uma coisa, os espíritas acham outra.
os indígenas acham uma coisa, quem está errado? Quem está certo? Cara, mas esse negócio Tudo aí isso é jeito de explicar o mundo de jeito diferente. Agora, o que a gente tem hoje? A gente tem a ciência, a gente sabe muita coisa da ciência hoje. Não precisa ficar procurando coisas. Cara, a ordem que você pensa é a que eu penso, né? Tipo, é cuidar de si primeiro para depois cuidar do outro. Certo? Não sei. Depende. Para mim é o correto. Você cuida de si mesmo primeiro e depois da natureza. Porque parece que a natureza não está muito aí com você. Ela está mais preocupada com se cuidar. E aí. Vamos pera um pouquinho. Vamos por parte, igual o Jack. Você está trabalhando com a hipótese de existir a natureza e você. Como se ela fosse uma entidade. É. A natureza a natureza e você é uma coisa só. Não existe uma divisão. Mas você não tinha falado que a gente não é natural, que a gente cria não é natural? Não. Eu falei que a gente não tem uma natureza. Não existe a natureza do homem. Por exemplo, assim, eu não sou... O homem é competitivo. O homem é egoísta por natureza. O homem é assim. O homem é daquele outro jeito. Isso não existe. A gente é diverso. Nós somos diversos, nós somos frutos de muita coisa genética, né? de algumas... mas a nossa... Deixa eu tentar... Mas nós somos produtos do meio, nós somos seres sociais. Nós não somos... Os indígenas, eu gosto da definição dos indígenas. Os indígenas, alguns indígenas, eles falam que os animais são prontos. O gato, ele nasce sabendo que ele é gato. Ele vai... Se ele ficar sozinho, ele vai caçar como um gato, ele vai agir como um gato, ele vai fazer como um gato, ele vai ser gato. Um urso, ele nasce urso, ele sabe como quer ser urso, ele vai ser urso. Certo? Então eles nascem, eles não precisam de uma cultura passada para se afirmar ou para aprender a ser. Certo? Mas e a evolução? Né? Mas tudo bem, mas isso é genético. A evolução genética é uma coisa lenta, muito gradual, que isso precisa de milhares de anos. A gente não nota isso de um ano para o outro. Existe a evolução. Um dos critérios para falar que é vivo é que evolui. E evolui nem sempre é uma coisa boa. Não é porque você evoluiu que você melhorou. Mas é porque você está comparando com o humano? Porque a gente evoluiu e fez merda? Não. Você pode. Um câncer evolui. Ah, doutor, eu tô com câncer. Qual que é o meu câncer? Meu câncer evoluiu. É uma coisa boa? Pode ser. É que nem aquela palavrinha da crise, né? Tipo no chinês. Ou é uma merda ou uma oportunidade. Então Tipo, você pode pensar desse jeito. Pode, assim. O evoluir você pode pensar desse jeito também. Você pode virar uma cobaia para a cura do câncer. Né? Então, evoluir não necessariamente é melhorar. É isso que eu estou dizendo. Tá? Então, mas geneticamente, você tem evoluções, a gente vai vivendo. Todo mundo precedeu de uma única célula lá, há 4 bilhões de anos. O LUCA. LUCA? É a sigla que dá para a célula primordial. A bactéria ou você está falando metafísica? Não é bactéria, é uma célula, não sei, eucariontas lá. Não, eu estou falando de quando surgiu a primeira célula que conseguiu evoluir. Que talvez é só um RNA, é uma célula ainda que ainda tem muito lá atrás. Mas isso tem um podcast que você quiser, eu posso te passar, porque fala muito disso.
Mas onde que a gente estava, assim? Eu perdi o fio da meada. Cara, eu também perdi, mas... Cara, as pirâmides, como que você acha que as pirâmides foi feita? Ué, foi construindo, colocando pedra sobre pedra. Mas como? Ué, a gente não fez, a gente não faz a gente não fez uma transposição do Rio São Francisco? A gente não fez Torre Eiffel, a né? Torre Eiffel? A gente não fez, não faz prédio? Por quê? Achar que os... Sabe por que as pessoas falam que foi alienígena que fez as pirâmides? Por puro racismo. Você sabia disso? Por quê? Hã? Assim? Porque se fosse na Europa, os brancos, eles iam falar, não, a gente tem capacidade de fazer isso. Não é possível, velho. Mas como são os negros subsaarianos, eles... Claro que foi, é puro preconceito racista. Não é, cara. Sim, você pode ter certeza disso. É porque você, cara, é uma pessoa muito objetiva. Que nem você falou, você é materialista, né? Sim. E se a solução for, tipo, uma coisa fora da caixa mesmo? Porque me parece que não funciona assim, tipo, ficar... Assim, a não ser que você quer progredir, tipo, lentamente até o comunismo, né? Tipo, você pega essa ideia e vai progredindo bem devagar. Mas me parece, cara, que a solução é algo subjetivo. E a minha teoria de como foi feita as pirâmides é que antigamente os caras eram gigantes. Tipo, a escala era diferente. Então, mas tudo bem, vamos falar, você pode ter um monte de teoria. Mas se essa teoria não for corroborada na materialidade... Não, mas lógico que é. É só você fazer escala, proporção. Mas cadê os... Ué, Você tem osso desses fêmur, desses gigantes? sei Você lá. você tem pegadas desse gigante em algum lugar? Ué, pode estar enterrado lá na puta que pariu Então, pode estar. Aí, se apareceu uma evidência que existiam pessoas gigantes, tudo bem. Mas olha, nós descobrimos... Mas e se o osso virar... A gente descobriu as células... as primeiras células que a gente conseguiu enxergar, quando a gente conseguiu ver, as mais antigas, são datadas de 3 bilhões de anos. Mas no Egito eles eram preto? Sim. É africano? Africano, né? Preto. Sim. A Cleópatra, tipo, porque assim, eu não sei, né? Mas, tipo, em filme é representado que a Cleópatra era branca, assim. Até em desenho. Não, tem gente branca na África também, né? Tem. Mas não é só uma questão de racismo de cor de pele. Tipo... Você pode ver tudo que tem para baixo. Por exemplo, igual existe uma teoria que eles falam dos... Hemisfério sul. Peraí, como que chama? Da data de... eu não sei como é que chama, assim. Eu sei que tem os Clovis. Os Clovis. Onde que é? Ele é datado nos Estados Unidos. Um sítio arqueológico né? Acho que é de 13 mil anos, ou coisa assim. Tá? E esses homens do norte vieram, desceu para o sul. Então, todo o sul foi povoado pelas pessoas do norte que vieram para cá. Só que existe evidências aqui no Brasil que tem pessoas com, não sei, 14, 15 mil anos. Viva? Não. Evidência de pessoas que viveram aqui com 14 mil anos. Os Maia? Não, os maias são muito recentes. Tá. Então, o que quer dizer? Que nós não fomos... A população não veio lá dos Estados Unidos. Não é que nós não somos descendentes dos Clovis. Aí, essas teorias que a gente tem aqui, eles não aceitam. Até então, até há pouco tempo, não aceitavam. Todas as teorias que tinham vida
antes dos Clóvis na América do Sul, eles não aceitavam. Sabe? Toda vez que a gente tem alguma coisa pro lado de cá, isso chama de colonialismo científico. Tipo, esse América, né? Sabe? Eles querem mostrar que lá eles são mais evoluídos. Ah, uma justificativa para eles ser... Sabe? Os europeus, se as pirâmides estivessem na Europa... Porque, por exemplo, existe castelos, né, na Europa, são, sabe, muito, eu já fui em castelos na Europa, mas eu nunca fui nas pirâmides, então eu não sei falar se são, mas são construções dantescas, enormes. Sabe? E ninguém fala assim, nunca se fala, mas aqueles castelos foram feitos por alienígena. Nunca vi falar isso. É mesmo, né, cara? Que brisa, né? Nunca, mas é porque está na Europa, né? O europeu pode. Soube fazer, claro, eles são mais evoluídos. Agora, se aquele pessoal lá de baixo está fazendo, alguma ajuda eles tiveram. É mesmo, né, cara? Sabe? Isso é colonialismo. Pode ser, pode ser. Mas eu ainda estou em dúvida com o tamanho do castelo e o tamanho da pirâmide. Eu acho que a pirâmide ainda é maior. Não, eu não tenho essa dimensão. A gente pode até fazer uma pesquisa, mas tudo bem, mas existe o castelo, por exemplo, que eu fui, do Geoffroy Boillon. Você pode ver, é um puta de um castelo, filho. Você tem lá embaixo, assim, você vai descendo naqueles túneis, assim, ó, e lá embaixo, assim, tem um lago gigante, gigante dentro do castelo. Com água cristalina. Mas é num cômodo fechado ou tem... num cômodo fechado. Fechado. Não, artificial? Artificial, construído, para poder fazer o reservatório de água do castelo. Para eles não passar necessidade. Mas foi feito por pessoas, sabe? Mas se esse castelo tivesse na África, te garanto que eles iam falar que foi feito por um alienígena. Mas tem a mitologia grega também, né? Você pode falar, foi Zeus, foi lá... Não, mas a mitologia grega é... Nossa, aí a gente tá... A mitologia grega é uma religião, quer dizer, não é uma religião, é uma base... da onde eles tirou a filosofia. Era um jeito de pensar. Eles precisavam criar os mitos. Igual todos os povos criaram mitos. Por exemplo, quase todas as mitologias de todos os lugares do planeta têm um dilúvio, por exemplo. É porque teve um dilúvio. Não tem só na Bíblia? Tem em Não, outros lugares? tem dilúvio em quase todas as mitologias. Por quê? Porque a água, a fragilidade do homem com uma grande tempestade e aquela história de tempos em tempos tem uma grande chuva que as pessoas colocam. Então era uma coisa, era o imponderável. O imponderável ele é colocado na... Você já reparou que a Lua é meio quebrada? Tem uns pontos assim escuros? Sim, são crateras. Pode ser que os alienígenas estavam quebrando, dando laser, assim, tipo, tirar o alvo, aí caiu na Terra e fez o tsunami. Então, pode ser. Mas pode até ser. Olha a alienígena aí atrás, ó. Tem evidência disso? Não tem. Mas que se foda, Enquanto velho, não fazer tiver filme evidência... isso aí. Não, você pode fazer filme, você pode fazer o que você quiser, pode escrever livro. Né? A ficção existe para isso. A ficção existe porque a nossa imaginação consegue imaginar qualquer coisa. A gente pode imaginar que existe, não sei, um plasma que atravessa o planeta, que quando ele chega na gente, a gente toma certas atitudes, que altera os nossos humores, que altera, né, não sei o que lá, que dá mais inteligência para o homem, e aí a gente vai, né, que aí o homem fica mais esperto, consegue inventar o celular, né? Por exemplo, igual por que a gente fala de a gente consegue inventar o celular e acha muito do pessoal ter feito uma pirâmide? Olha o celular, que complexidade que é essa porra. Cara, porque acho que a pirâmide, ela tem uma função, tipo, conservar, além de conservar, né? Tipo, as múmias. Eu acho que a pirâmide, ela era uma catatumba, era não é que conservava, é um lugar onde colocava para
Eles faziam todo o tratamento das múmias e colocava lá. Se eles colocassem em qualquer outro lugar, ia ser a mesma coisa. Você já ouviu falar de eletrocultura? Do que é isso? Eu nunca ouvi falar É assim. adubação elétrica. Eles têm, tipo, orgonite. Você já não viu aquelas terapias piramidal? Sim, eu já falei da energia orgânica. Então, aí é basicamente isso. Eles captam a energia do plasma, tal, da magnetosfera e aí toda aquela energia estática, ela vai para a ponta da pirâmide e ela é jogada na raiz das plantas, né? E aí por isso que, tipo, sabe, a raiz não parece um choque assim, tipo um trovão, é por causa, tipo, de descarga elétrica no solo. Tipo, que vem do ar, essa energia, e é passada. Não sei se é assim. Se você olhar, é porque existe um padrão em tudo, sabe? Um padrão da onde as energias fluem. Então, como sabe, toda energia flui. E elas fazem mais ou menos, como ela tem que achar essa fluidez, elas vão fazer os caminhos mais ou menos parecidos. Se você pega, por exemplo, um rio e olha o caminho do rio, parece também um raio. Parece a raiz das plantas. Sabe? Porque o caminho de fluidez é sempre mais ou menos o mesmo, pela lógica do fluido. É uma lógica de fluido, não uma lógica, sabe, do negócio aqui. Agora, eu já vi questão tem gente que coloca lá, existem experimentos que você coloca energia mesmo, energia elétrica no eletrodo, no pé da planta e coloca outro não sei o que lá. NPK. Né? Hã? O NPK eles fazem sim, o sintético. Eles dão choque nas pedrinhas lá. Não, o NPK é quer dizer, a maioria deles é com ácido sulfúrico. Mas eles dão um choque, é um Não. Sei lá. Porque tudo é questão de movimento de elétrons, né? São íons, o planeta nada é muito estático. Tudo tem a mesma coisa, tudo existe não sei quantos elementos e tudo vai ser uma combinação de todos os elementos que tem. Então, um pouquinho de carbono, um pouquinho de hidrogênio, um pouquinho de oxigênio, de potássio, não sei o que lá. E assim vai formando as moléculas. E umas orgânicas, outras sem ser orgânica. E aí as coisas tem a questão dos íons para combinar, uns que perdem elétrons, que recebem elétrons, se juntam, e cada vez que junta, ele libera energia elétrica, né? E essa energia elétrica vai passando. A gente tem energia para tudo quanto é lado. Porque nós somos todos feitos de elétrons. Elétrons têm energia gravitacional, tem energia. Cara, você viajou para a Europa para onde? Na Bélgica. No castelo que eu fui foi na Bélgica, mas eu fui no castelo na França também. Mas como que foi essa viagem? Você foi tipo a trabalho, turista? Não, eu morei lá, né? Morei na Bélgica. Estudando? O que foi? Não, eu trabalhei lá. Mas trabalhar do quê? Eu trabalhei várias coisas lá. Mas que idade você tinha? Quando eu com 27. Mas, tipo, foi uma oportunidade assim, ou você falou, vou pra lá? Não, eu era casado com uma belga. Com a belga? É. Mas não era... A mãe da Heloíse. Ela é belga. A Heloíse é belga. A Heloíse nasceu lá? Não, a Heloíse nasceu aqui, mas a Heloíse é belga. Os outros dois nasceram lá. Caralho. Ô, Henrique, eu vou ter que dar um jeito de trocar de roupa para dar uma agilizada de organizar aqui. Trocar de roupa? Eu vou trocar de roupa porque eu tô com a roupa de passeio. Tô bonitinho. Né? Você pode até vir arrumar que eu tô bonitinho. E eu preciso dar uma olhada. Eu preciso pelo menos passar montar o trator que eu acabei de arrumar ele ontem. E vou passar o trator na estrada. Tudo bem? Tá bom. Então vamos finalizar aqui a entrevista. Seu nome completo. Mas você já tem meu nome. Meu nome é Aderbal Neves, aqui de Araçatuba. 52 anos.
E que é a vida? A vida? A vida é um processo biofísico e químico que, que evolui, que se transforma a todo tempo. E nós fazemos parte de uma vida que iniciou há 3 bilhões de anos ou mais, 4 bilhões de anos, e ela vem se transformando até chegar no que a gente. A gente é parte dessa vida. Beleza, então. Muito obrigado pela entrevista e é isso aí. Agora deixar você trabalhar. Vamos lá.